Estados Unidos agora está vivendo o que o Brasil viveu no ano passado, sobre, pô, será que os juros têm que subir um pouco mais ou a gente já chegou no topo? E, Luan, já vou puxar a minha próxima perguntinha, que não teve só o IPCA 15 de importante hoje. A gente teve divulgação do índice de gastos de consumo pessoal, que é o indicador preferido, né? Será que a gente pode chamar assim? Do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, para a inflação. Então, você pode explicar aqui qual que é a importância dele também? Ele é o IPCA de lá, é assim que funciona? O que significa e qual foi o resultado que ele apresentou hoje para a gente? Não, perfeito. Acho que é uma boa comparação pensar nele como o IPC aqui, é um indicador que mede o núcleo de inflação. E assim, a questão que, como eu estava comentando, a inflação tem vários componentes. Então, o que os bancos centrais eles costumam olhar é principalmente o componente de serviços, que é o componente que está mais atrelado à economia real. A maior parte das economias, tanto americana quanto brasileira, tem essa força da área de serviços. Então, serviço é tudo, é academia, salão de beleza, manicure, enfim, são todos aqueles itens que, salários também, são aqueles itens que uma vez que sobem, dificilmente eles caem, assim, reajuste de salário, por exemplo, dificilmente, assim, vai cair de um ano para o outro, é impossível. Enquanto energia elétrica, combustível, teoricamente, são fatores transitórios, que pode subir, pode cair, então o Banco Central teria que se preocupar um pouco mais, né, olhar um pouco mais essa parte de serviços, e mais uma vez veio acima do esperado, né? Então, assim, o que aconteceu que durante a pandemia, tanto os Estados Unidos como também o Brasil, estou falando agora dos bancos centrais, em termos de atuação, eles comentaram muito que a inflação era transitória. Então, assim, 2020 teve algum choque aqui de commodity, isso vai passar ao longo do tempo. Porque o petróleo subiu, porque o arroz subiu, só já subiu, mas depois vai cair de novo. E aí eu não preciso me preocupar tanto com a inflação, porque ao longo do tempo isso vai se ajustar. Aconteceu que esses itens que eram transitórios, eles subiram e ficaram altos por um tempo. E foi tempo suficiente para ir contaminando, entre aspas, né, o resto da economia. Porque uma vez que a alimentação, por exemplo, sobe 50% de um ano para o outro, e chegou a acontecer isso aqui no Brasil, a inflação subiu 50%. Mas na cesta do Banco Central, o IPCA estava subindo 4, 5. A questão é que, para muita gente aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a comida é o maior gasto da pessoa. E para a cesta do Banco Central, não necessariamente é. E acabou que, ao longo do tempo, essa inflação mais alta de alimentos e outros produtos foram contaminando outros itens da cesta de componentes. Então, por exemplo, uma vez que a comida subiu muito por um ano, 2 anos, você começa a tentar fazer algum tipo de reajuste de salário com o teu empregador, enfim, tem algo que vai meio que se retroalimentando. Então, a gente está vendo nos Estados Unidos é que os itens também que são recorrentes, né, componentes de inflação de serviços, ele também está alto e está acelerando. Então, o mercado esperava que tivesse passado pelo pico de inflação, então ali em novembro, mais ou menos, teve um certo pico de inflação nos Estados Unidos e alguns sinais de arrefecimento. Quando tem sinais de arrefecimento da inflação, aí o mercado começou a comprar bolsa, começou a reduzir as expectativas com relação a juros e os ativos foram se valorizando. A bolsa americana que chegou a negociar ali próximo de 3.600, se eu não me engano, não sei se foi abaixo disso, o SPX, mas chegou a subir para 4.100 recentemente, recuperou praticamente metade da queda que ela teve ao longo de 2022. E agora, com esse dado surgindo, que assim, a inflação talvez não tenha feito topo. Então, o mercado começa a mudar um pouco a perspectiva daqui para frente. O que a gente tem falado um pouco aqui nas lives anteriores, eu reforço um pouco esse nosso posicionamento na VG, é que, aparentemente, essa questão da inflação, né, essa discussão sobre a inflação, vai durar algum tempo ainda. E os Estados Unidos agora está vivendo o que o Brasil viveu no ano passado, sobre, pô, será que os juros têm que subir um pouco mais ou a gente já chegou no topo? A gente passou por uma discussão sobre isso em 2022, principalmente na segunda metade do ano, e no momento que de fato o mercado entendeu que os juros não precisariam subir mais que isso, acho que hoje tem um consenso
até pedindo para reduzir juros. Aí a Bolsa começou a reagir um pouco melhor e a Bolsa chegou a quase cair abaixo de 100 mil pontos, não caiu basicamente por causa da China. E ela melhorou um pouco depois que a gente sentiu que a inflação, pelo menos os componentes mais importantes, que são de serviços, tinha passado pelo topo. Lá, a gente está tentando buscar esse topo de inflação ainda. O resultado de hoje foi de 0,6% no mês, o que é um resultado, uma alta bem expressiva. Assim, a inflação subir 0,6% em um mês nos Estados Unidos é muito mais alto do que subir 0,7% no Brasil, porque os Estados Unidos é um país que está acostumado com uma inflação de 2% ao longo de um ano. Então, a meta do Banco Central lá é entregar 2% em um ano. Eles entregaram agora 0,6% em um mês. Então, já foi ali mais de 25% da meta em um mês. No Brasil, teoricamente, a gente tem que entregar 3% em um ano, mas todo mundo sabe que não vai conseguir fazer isso. O Brasil fez isso, acho que 1 ou 2 vezes em 30 anos. Não vai ser agora que vai conseguir fazer. Mas a gente tem uma inflação que roda normalmente próximo de 5% a 6%, então esse 0,7 acaba sendo um pouco mais confortável para a gente está mais acostumado com isso. Então, assim, é até surpreendente ver que a Bolsa Americana ela tem caído pouco, ela está assim, ainda um patamar que, na minha opinião, é extremamente alto, ela deveria cair um pouco mais, mas acho que falta um pouco dessa postura do Banco Central ser mais agressivo com relação à política monetária. Eu acho que o Fed ainda não está fazendo o que o Roberto Campos Neto aqui dentro está fazendo com relação a juros e postura futura. Assim, vou aumentar os juros mesmo e vou subir até conseguir jogar a inflação para a meta. Isso é o tipo de discurso que nos Estados Unidos não está sendo ainda tão disseminado, né? E a economia continua muito forte, a gente está vendo geração de emprego lá, está super saudável, resiliente, não tem uma queda ainda da economia. Então, é difícil você conseguir reduzir a inflação com a economia tão saudável, enquanto no Brasil a gente já sente bastante já alguns impactos, crédito tem piorado, desemprego parece que está aumentando um pouco na margem, enfim. Então, já tem alguns sinais de arrefecimento lá, sem nenhum sinal ainda.